Vamos lá, pessoal, estamos trabalhando a Lei 9.503 e para você que vai fazer principalmente carreiras policiais aí, né, um tema muito cobrado na prova são os crimes de trânsito, do artigo 291 ao 312, com pequenas alterações que ocorreram no decorrer aí, tá? São infrações muito cobradas, então a gente vai estar trabalhando os crimes de trânsito. Alguns artigos que estão sempre previstos lá, sempre sendo cobrados, artigo 291, 292, 293, o artigo 301 e dos artigos 302 ao 312, que são os crimes em espécie. Esses assuntos são muito cobrados em prova, são assuntos fáceis, tá? Mas geralmente quando você fala aí carreiras policiais, a parte mais cobrada dessas carreiras policiais aí no Código de Trânsito Brasileiro são os crimes em espécie. Então o aluno tem que estar bem atento aí aos crimes em espécie, é importantíssimo que ele conheça a legislação, beleza? Então vamos falar pausadamente para que você entenda aí, a partir do artigo 291, essa questão de crimes de trânsito. Vamos lá para o texto. Olha só, os crimes de trânsito estão do artigo 291 ao 312, e ele diz logo aqui, ó, aos crimes cometidos na direção de veículos automotores. Então, logo de cara, eu quero que você entenda o seguinte, o Código de Trânsito Brasileiro, ele, no caso de crimes, ele aplica-se aos veículos automotores. Então, se houver um crime envolvendo uma bicicleta, uma carroça que atropelou um pedestre ali, isso não é previsto nos crimes de trânsito, é previsto no Código Penal. Então, a pessoa não vai responder pelo crime previsto no Código de Trânsito, mas o crime previsto no Código Penal. Por quê? Porque o Código de Trânsito aplica-se somente aos crimes cometidos em veículos automotores e não em veículos de tração animal e propulsão humana, beleza? É o primeiro detalhe que você tem que estar atento na prova aí, são veículos automotores que se aplica o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá para o texto. Então ele diz aí, os crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplica-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, no que couber. Então, o que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Que se o Código de Trânsito Brasileiro não tratar do assunto, por exemplo, homicídio doloso na direção de veículo automotor, lesão corporal dolosa na direção de veículo automotor, não está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito trabalha essa figura como culposa. Se aconteceu de forma dolosa, é Código Penal e Código de Processo Penal. Não é Código de Trânsito Brasileiro. Fique atento a isso, ok? Vamos para o texto. Esse artigo 291 é muito cobrado. E olha só o que ele fala aqui no parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, que está lá no artigo 303, e dá uma pena de 6 meses a 2 anos, tá? O disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, exceto se o agente estiver. Aqui você tem que tomar cuidado, olha só, exceto se o agente estiver. Entendendo primeiro. Ele gosta muito de colocar na prova que aplica-se a Lei 9.099 aos crimes de trânsito. Certinho, os benefícios da pena alternativa, da transação penal prevista na Lei 9.099, os crimes que vão de 1 ou até 2 anos de detenção, por exemplo, né, crimes com penas até 2 anos, aplica-se os benefícios da Lei 9.099 de 95. Agora, no caso de lesão corporal culposa, ele vai aplicar a Lei 9.099 porque as penas vão de 6 meses a 2 anos. Porém, se o agente estiver, aí nós vamos ver a situação, por exemplo, sob influência de álcool, ele vai ter aí uma abertura de um inquérito policial, ok? Vamos para o texto para você entender melhor. Olha só, aplica-se aos crimes de lesão corporal culposa o previsto na Lei 9.099, exceto se o agente estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então, tá bêbado, ele pode ter aquela questão do dolo eventual. Se ele estiver participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, o famoso racha. Isso, ele não vai ter os benefícios da Lei 9.099 de imediato. Se ele estiver transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora, não é 50%, 50 km por hora. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. Então, o que eu quero que você entenda aqui, esse artigo 291 é muito cobrado na prova, aplica-se a Lei 9.099 aos crimes de lesão corporal culposa, como a vários crimes do Código de Trânsito.
Porém, nos crimes de lesão corporal culposa, se o agente estiver sob influência de álcool, participando de corrida ou disputa não autorizada, ou excedendo a velocidade máxima do seu veículo em 50 km por hora, ele não terá os benefícios da Lei 9.099 de imediato e será aberto um inquérito policial para apurar o quê? Se houve o dolo eventual, ou seja, se ele assumiu o risco de produzir o resultado. Se for assim, abre-se um inquérito policial para que haja a verificação se houve ou não o dolo eventual. Porque se houve dolo eventual, sai do Código de Trânsito e vai para o Código Penal e o Código de Processo Penal. Então, professor, o que é isso? Exceder a velocidade em 50 km por hora. Numa via de 40 km por hora, se ele estiver a mais de 90 e atropelar alguém, ele não terá os benefícios da Lei 9.099. Agora, imagine o seguinte, se ele está numa via, uma rodovia de pista dupla, duplo sentido de circulação, sem sinalização, a velocidade para os automóveis, por exemplo, é de 110 km por hora. Se ele tiver a 160, ele está a 50 km a mais da velocidade da via. Então ele está a 160 por hora, está cometendo uma infração que não é gravíssima, é grave, porém se ele lesionar, atropelar alguém, ele não terá os benefícios da Lei 9.099. Ele vai ser aberto um inquérito policial para que ele entenda, tá certo? Para que ele responda se houve ou não o dolo eventual, se houve ou não a intenção. Então, exceder a velocidade do veículo, além de infração de trânsito, isso pode caracterizar aí uma situação de crime, tá? Pode caracterizar uma situação de crime onde o cidadão que lesionou alguém não terá os benefícios da Lei 9.099 e pode responder se ele estiver acima da velocidade em 50 km por hora e lesionou alguém no trânsito. Então fique atento, o artigo 291 é muito cobrado nas provas aí aplicadas sobre crimes de trânsito. Vamos continuar com o texto. Ele diz assim, ó, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Então aqui eu quero que você entenda o seguinte, nós temos a suspensão do direito de dirigir aplicada quando a pessoa comete infração de trânsito administrativa, por exemplo, dirigiu sob influência de álcool. Agora, se ele praticou um crime, o juiz pode suspender o direito de dirigir de quem tem, ou ele pode proibir uma pessoa de tirar a carteira. E a gente vai ver que isso é de 2 meses a 5 anos. Tá? E essa penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a CNH ou a permissão para dirigir imposta pelo juiz, ela pode ser aplicada sozinha, ou seja, de forma isolada, ou pode ser aplicada de forma cumulativa. É muito comum ele colocar nas provas que ela só ocorre de forma isolada ou só ocorre de forma cumulativa. Negativo. Ela pode ser isolada ou cumulativa. Quando que isolada? Por exemplo, no caso de reincidência na prática de crime. Quando que cumulativa? Por exemplo, quando ele dirige sob influência de álcool e a capacidade psicomotora está alterada, além da detenção de 6 meses a 3 anos, tem uma penalidade de multa e tem aí a suspensão ou proibição de se tirar a carteira de habilitação. Então, isso aqui é imposto pelo juiz na prática de crimes. Vamos continuar, essa parte do 292 é importante. Vamos lá para o texto. Olha só, ele diz ainda, ó, a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Aqui nós temos um detalhe interessante. A suspensão imposta pelo juiz, ela vai de 2 meses a 5 anos. A suspensão imposta pela autoridade de trânsito, o diretor do Detran, no caso das infrações de trânsito, ela vai até 1 ano ou, se for reincidente, até 2 anos. Mas a do juiz, ele pode suspender o direito de dirigir de quem tem carteira de habilitação na prática de crime ou proibir alguém que não tirou a habilitação de tirar a carteira no período de 2 meses a 5 anos. Então, a suspensão ou a proibição imposta pelo juiz quanto à carteira de habilitação é de 2 meses a 5 anos, beleza? Vamos continuar com o texto. Olha só, ele diz ainda, transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, ou seja, o juiz, em 48 horas. Cuidado que eles gostam de colocar diversas situações na prova. A permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Então, o prazo para entrega é de 48 horas. 48 horas, não é 24, não é 72. 48 horas tem que entregar ao juiz a carteira quando o processo transitou em julgado. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento
prisional. O que é isso, pessoal? Carteira foi suspensa por um crime de trânsito lá e ele pegou um crime de, por exemplo, dirigir sob a influência de álcool com a capacidade psicomotora alterada. Nesse caso aí, além da pena de 6 meses a 3 anos, vamos imaginar que ele pegou 3 anos de detenção, ele pegou uma suspensão máxima de 5 anos. Então, quanto tempo ele vai ficar sem dirigir? 8 anos. Por quê? Enquanto ele estiver preso, não se inicia o prazo de suspensão de direito de dirigir. Quando que ele deve entregar a CNH? Em 48 horas, assim que o processo transitar e julgado, ele tem que entregar a CNH e o órgão de trânsito vai ter que informar, melhor dizendo, o juiz vai ter que informar ao CONTRAN e ao órgão de trânsito, ou seja, o DETRAN, onde essa pessoa tirou a carteira de habilitação, para que isso passe a constar do RENART, o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Ele vai ter a carteira suspensa e só vai iniciar o cumprimento da suspensão depois que sair da cadeia, depois que ele tiver liberado. Ah, professor, ele está em liberdade condicional, aí ele já pode dirigir, tá? Mas enquanto ele estiver recolhido ao estabelecimento prisional, não se inicia o prazo de suspensão de 2 meses a 5 anos da carteira de habilitação dele. Vamos continuar com o texto. O artigo 294 diz assim, ó, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, delegado de polícia, decretar em decisão motivada, isso que é importante, a suspensão da permissão da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Professor, o que é isso? Olha só, se a pessoa praticou um crime de trânsito e o juiz entendeu que, mesmo que o processo não tenha transitado em julgado, mas o risco à vida de outras pessoas, ou seja, aquela pessoa se continuar dirigindo, ele é um risco à vida de outras pessoas, o juiz pode, por decisão motivada, por solicitação do Ministério Público ou de autoridade policial, suspender o direito de dirigir dessa pessoa, tá? Pode suspender o direito de dirigir dessa pessoa, por quê? Tá? Porque essa pessoa é um risco à sociedade. Então, por decisão motivada, o juiz, antes do trânsito ser julgado, pode suspender o direito de dirigir. Vamos continuar com o texto. Olha só, o parágrafo único diz assim, ó, da decisão que decretar a suspensão à medida cautelar ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito sem efeito suspensivo. Beleza? Aí no artigo 295 ele diz, a suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão por habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. O que é isso? Se a carteira vai ser suspensa, pela autoridade judiciária, pelo juiz, o juiz vai informar o órgão de trânsito, tá certo? Ele tem a obrigação de informar o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e ao órgão de trânsito, ou seja, o DETRAN, onde ele tirou a carteira. Para quê? Para que isso possa constar no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação e se esse cidadão for abordado conduzindo o veículo, ele está cometendo um crime do artigo 307, que é violar a suspensão. Então ele não pode dirigir e isso vai estar no sistema obrigatoriamente, ok? Vamos continuar com o texto. Olha só o que ele diz aí. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Professor, o que é isso então? Bom, se o juiz, falar assim, se o juiz observou, pegou a ficha dele, que ele é reincidente na prática de crime, pode ser qualquer crime. Lembrando que nós temos crimes que as penas superam 1 ano, tá? Crimes que penas superam aí 2 anos. Então nós temos 4 crimes que as penas são maiores, tá? Você tem ali o artigo 302, o artigo 303, o artigo 306 e o artigo 308, que são penas que são maiores do que o final delas é maior do que 1 ano. Então essas penas aí normalmente dão suspensão. Mas mesmo as outras que não dão suspensão, se houver reincidência na prática desse crime, o juiz tem a obrigação de aplicar a suspensão. Lembra quando a gente falou que a suspensão ou a proibição de se obter a habilitação pode ser aplicada de forma isolada? Pois é, nesse caso de reincidência, o juiz pode aplicar com certeza a suspensão de forma isolada ou cumulativa com outras penas. Beleza? Vamos continuar com o texto.
O artigo 297 fala uma coisa interessante, né? Ele diz assim, ó, a penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime, e diz assim ainda, ó, a multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo, e mais, aplica-se a multa reparatória disposto nos artigos 50 a 52 do Código Penal. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Professor, o que é isso? A multa reparatória. Bom, isso aí já é Código Penal, artigo 49. A previsão é, aconteceu um acidente, houve danos materiais ali, tá certo? E para compensar, por exemplo, a pessoa precisa muito do veículo dela. Para compensar essa situação, o órgão de trânsito lá, tá? A autoridade judiciária, melhor dizendo, o juiz, né? Pode determinar uma multa reparatória. E, por exemplo, ela apresentou lá valores de conserto do veículo de R$5.000. Essa multa reparatória não pode ser maior do que R$5.000, porque ao final do processo a multa reparatória será descontada. Professor, então isso acontece para quê? Para ajudar a pessoa antes que ela transite julgado aí, porque ela precisa do veículo? Seria mais ou menos isso? Pois é, essa situação em que ele vai ter o direito à multa reparatória para sanar o problema, tá, do veículo dele, enquanto o processo transita lá em julgado. Está previsto lá no artigo 49 do Código Penal a questão da multa reparatória, beleza? Vamos continuar com o texto. Olha só, pessoal, aqui nós temos um breve relato para que você entenda a situação da multa reparatória nos crimes de trânsito. Qual a destinação dela? Destina-se apenas a cobrir os danos materiais sofridos pela vítima, não abrangendo danos morais, tá? Somente danos materiais, não podendo, pois, ser superior ao prejuízo demonstrado no processo, que é importante. Ademais, o valor fixado pelo juiz deve ser descontado de eventual indenização civil posterior, porque a pessoa já pagou antes, não vai pagar depois, evitando-se assim enriquecimento ilícito da vítima, não pode ser pago duas vezes pelo mesmo fato. O seu cálculo, segundo o artigo 49 do Código Penal, pode ensejar uma quantia de, no mínimo, 10 e no máximo 360 dias de multa, isso já previsto no Código Penal, sendo que cada dia multa será fixado pelo juiz entre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente e 5 vezes esse salário. Então, pessoal, esse aí é um breve relato para que você entenda o que é a questão da multa reparatória, tá? Como é que é calculado isso aí, para você entender, no caso de dano civil, então ele não é para danos morais, é só para danos ao veículo aí, dano civil, tá certo? Nada de danos morais, beleza? Vamos falar agora sobre o artigo 298, que fala sobre circunstâncias agravantes. Nós temos circunstâncias agravantes e nós temos circunstâncias de aumento de pena no caso de crimes. Vamos entender as circunstâncias agravantes. Vamos lá para o texto. Olha só, o artigo 298 diz assim, ó, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Bom, o que eu quero que você entenda inicialmente? Nós temos no artigo 298 as circunstâncias que agravam os crimes. Então eu quero que você lembre o seguinte, o artigo 298 são os agravantes para os crimes. Já o artigo 302 e 303 tem as 4 situações de aumento de pena, tá? Exemplo, se a pessoa praticar o homicídio culposo na direção de veículo automotor ou a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e ele praticar esse fato sobre faixa de pedestre ou na calçada, se ele praticar o fato e não possuir carteira nacional de habilitação, se ele praticar o fato e estiver no exercício da profissão transportando passageiros, ou se ele for omisso no socorro, nessas 4 situações, a pena de homicídio ou lesão corporal culposa será de 1/3, será aumentada de 1/3 à metade. Então, nessas 4 situações, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Isso é diferente dos agravantes do artigo 298, porque no caso dos agravantes, a pena chega ao máximo. Vamos dar um exemplo para você. Se a pessoa tem lá, cometeu o crime de homicídio culposo, a pena é de 2 a 4 anos de detenção. E ela teve circunstâncias agravantes para os crimes, por exemplo, veículo adulterado aí com a potência, ele pode pegar a pena de 2 a 4 anos, ela pode chegar a 4 anos, ou seja, ela pode ser agravada até o seu máximo.
Agora, se ele tiver aumento de pena, aí essa pena que seria de 4 pode chegar a 6 anos, por exemplo, se ele não for habilitado ou se não prestar o devido socorro ao cidadão na hora lá da situação do homicídio ou da lesão corporal culposa. Então eu quero que você entenda que no artigo 298 a gente fala dos agravantes e no artigo 302 e 303 a gente fala culposa. Vamos lá para o artigo 298 para você entender melhor. Olha só, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Então, esse aqui é aquele caso do cara que causa um risco maior ou então causa um dano para 2 ou mais pessoas. Isso agrava os crimes. Também agrava os crimes se ele tiver praticado o fato utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Isso, além de infração de trânsito, se ele praticou o crime, isso é um agravante para os crimes. Também é agravante se ele tiver cometido a infração, ou seja, cometido a prática infracional, o crime de trânsito, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Aqui nós temos um fato interessante. Além de constituir agravante, o fato de não possuir carteira de habilitação também constitui aumento de pena para o homicídio e para a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ou seja, além dele ser um agravante, ele também é uma causa de aumento de pena, beleza? Vamos continuar com os agravantes. Olha só, ele diz que é agravante também ter praticado o crime lá, o fato, com a permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo, ou seja, fora de categoria não é crime, mas isso agrava o crime se ele praticar o fato e não possuir, tiver ali, não possuir habilitação ou tiver com a permissão fora de categoria, a CNH fora de categoria. Também é uma circunstância agravante quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Então, exigiu cuidados especiais, ele não teve, praticou o crime, isso agrava as penalidades dos crimes, pode chegar ao máximo dela aí. Também é agravante se ele utilizar o veículo em que tenha sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidades prescritos nas especificações do fabricante. O que é isso, pessoal? Para você entender, é agravante, inclusive se ele alterar as características originais do veículo, colocou um turbo no veículo, alterou ali a questão da suspensão, e isso sem autorização do órgão de trânsito. Eu posso alterar minhas características do veículo? Pode, se tiver autorização do órgão de trânsito, vai ser emitido um certificado de segurança veicular, vai ser emitido um documento, você pode. Porém, se você não fizer isso e ainda praticar o crime, aí isso serve como agravante, porque o seu veículo ficou com um risco maior aí de causar acidentes. Isso vai servir como agravante para os crimes, beleza? Vamos continuar com o texto. São circunstâncias agravantes, tá? Se ele praticar o fato sobre faixa de trânsito temporário ou permanentemente destinada a pedestre. Então, observe o seguinte, você tem 7 circunstâncias agravantes. 2 delas também são aumento de pena. Praticar o fato sobre faixa de pedestres é agravante e também é aumento de pena. Praticar o fato e não possuir carteira de habilitação é agravante e também é aumento de pena lá no artigo 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Então lembre-se que nós temos circunstâncias agravantes e causa de aumento de pena. Só que o aumento de pena só ocorre no homicídio culposo e na lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos artigos 302 e 303. Agora, tem um artigo muito cobrado na prova, também além do artigo 291, 292, o artigo 301. Ele é muito cobrado na prova, é muito exigido nas provas aí, porque ele trata justamente de um risco maior à vida, ou seja, a exigência de você prestar ou providenciar o devido socorro à vítima. Vamos no texto para você entender melhor. Olha só o que ele diz. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela. Observe que nós temos situações no artigo
tá previsto no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 176, que é a parte de infração, quando a pessoa comete uma infração de não ser omisso no socorro, ou seja, não prestar o devido socorro quando está envolvido no acidente. Essa infração é de natureza gravíssima, essa infração aí são 5 multiplicada por 5, tá? Além da suspensão de direito de dirigir aplicada pela autoridade, nós temos também a questão do artigo 304, que vai falar que a omissão também caracteriza crime. Então, pessoal, para você entender, a cobrança desse artigo 301 ela é muito grande dentro do Código de Trânsito Brasileiro, dentro das provas que acontecem, porque ele diz assim, olha, além de ter previsão de infração pela omissão de socorro, de ter previsão do crime, ele diz que se o condutor envolvido em acidente de trânsito prestar pronto e integral socorro à vítima, não será preso em flagrante e nem se exigirá fiança. Isso para quê? Para reforçar a necessidade de você socorrer a vítima, da pessoa que se envolveu no acidente, de socorrer a vítima, tá? Então, olha só, na prova ele gosta de colocar assim, ao condutor que prestar pronto e integral socorro à vítima, não será preso em flagrante, mas será exigido fiança. Errado. Ele não é preso em flagrante nem se exige fiança, tá? Ou então ele coloca assim, ao condutor envolvido em acidente de trânsito, que prestar pronto e integral socorro à vítima, não será exigido fiança, mas ele será preso. Não, negativo. A situação é o seguinte, ao condutor envolvido em acidente de trânsito que prestar pronto e integral socorro à vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem dele se exigirá fiança se ele prestar esse pronto e integral socorro àquela vítima. Tudo isso para influenciar para que a pessoa preste o devido socorro à vítima. Então, olha só, nesses artigos que nós vimos agora, você tem que estar atento a todos, mas principalmente artigo 291, 292, 293 e o 301, tá? Além daquele artigo 298, que são as circunstâncias agravantes. Então, esse artigo 301 é muito cobrado na prova, você tem que estar bem atento a essa situação. Vou ficar por aqui e depois a gente continua falando sobre crimes de trânsito. Valeu, pessoal!